Normalmente as pessoas não têm dificuldade, principalmente na igreja. Você quer colocar alguém num cargo, ninguém normalmente não te pergunta por que você está colocando essa pessoa no cargo. Aliás, ela é até perfeitamente capaz de entender que ela só está sendo colocada nesse cargo porque Deus a colocou naquele local. Mas se você precisar remover essa pessoa do cargo, normalmente ela quer uma série de informações, de justificativas para cujas quais ela está sendo removida, retirada de uma função, porque na maioria das vezes, quando algo precisa ser retirado da nossa vida, essa remoção, ela vai nos trazer algum desconforto, alguma dor. Porém, nós precisamos entender que depois que sai da nossa vida aquilo que tem que sair, só então estaremos prontos para avançar para a próxima fase. Quando nós somos capazes de entender isso, fica mais suave, menos doloroso ver pessoas partirem, ver empregos ficarem para trás, ver situações cujas quais achávamos vantajosas, expressivas e significativas partirem. Às vezes sequer elas ficam por muito tempo, porque não é o nosso destino, é apenas uma fase da nossa vida. A Bíblia inúmeras vezes nos dá exemplos sobre isso. Quando nós vemos a história da mulher de Ló, o que ela tem? Ela tem um apego àquilo que está ficando para trás. Ela está sendo arrancada, removida de sua casa, de seus pertences. Ela só está saindo basicamente com a roupa do corpo. Então a dor dessa remoção, o apego àquilo que ela está deixando para trás, faz com que ela olhe para trás, mesmo diante de uma ordenança de cuja qual ela não deveria fazer isso, ela faz desobedecendo, e sabe o que acontece? Ela não tem mais futuro, ela é paralisada por aquilo. Aquela é uma situação que a paralisa. Mas pastor, muitas vezes nós precisamos retornar, precisamos dar uma olhada, sim, mas não precisa ser num looping onde você retorna onde estava. O movimento pode parecer o mesmo, nós podemos fazer isso numa espiral, onde você volta ao mesmo lugar que estava antes, somente não é na mesma altura. Volta, mas você sabe, quando um avião pequeno, ele precisa decolar num ambiente montanhoso, você sabe o motivo pelo qual o avião do grupo Mamonas Assassinas colidiu com a Serra da Cantareira? Porque ele não tinha força suficiente para decolar como um jato. Não havia nele potência o suficiente para alcançar uma altura. O piloto deveria ter decolado utilizando um sistema de espiral. Decolaria mais baixo, então retornaria e ganharia altura para que conseguisse transpor aquele obstáculo, aquela serra. Quando a vida vai tirar algumas coisas de nós, e ela precisa tirar, e é isso que eu vou te mostrar em 3 exemplos, nós precisamos estar preparados para lidar com essa dor da perda, da separação, com a remoção, né, de algo ou de alguém que precisa ser retirado da nossa vida, porque senão nós não vamos transicionar de fase. Há quanto tempo você não muda de fase na sua vida? Há quanto tempo coisas ruins não acontecem, mas também não acontecem coisas boas?
Quando você vive num dinamismo, é lógico que nem sempre coisas boas vão acontecer. A dinâmica da vida traz consigo coisas ruins, mas coisas boas também acontecem. E nós vamos vivendo e crescendo, evoluindo. Mas se nós não soubermos lidar com essa situação, nós vamos ter problemas. O primeiro texto que eu quero usar é um exemplo disso num milagre. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso de número 4. Põe para mim na tela, por favor. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 4. Depois entra em casa, fecha a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, e ponha à parte as que forem ficando cheias. Preste atenção na exposição desse milagre, no que a Bíblia está narrando. O milagre está acontecendo, mas todas as vezes que uma botija de azeite se enche, o que esta mulher tem que fazer é retirar essa botija, colocar uma outra no lugar e colocar essa botija para trás. Então, enquanto essa está enchendo, assim que essa enche, ela remove essa e coloca essa para que se encha. Me parece que a visão é basicamente a mesma. Aconteceu, está tudo certo, e agora o que eu faço? O que aconteceu agora é passado. Eu tenho que voltar para o ambiente onde as coisas acontecem, e não utilizar o verbo no passado. Eu tenho que entender isso. Nós não podemos ficar vivendo, né, a mesma estação o tempo inteiro. Então aconteceu, tá bom, foi bom ou foi ruim, passou, eu tenho que estar pronto para a próxima fase. Quando não lidamos muito bem com isso, nós podemos ter sérios problemas. E o primeiro é o pai da fé, Abraão. Preste atenção nesse texto aqui, coloca Gênesis 13, verso 14. Gênesis 13, 14, dá uma olhada. O Senhor diz a Abrão, depois que Ló separou dele, ou se separou dele: olha para mim, Tera tem 3 filhos, Abraão, Naor e Harã. Harã se casou e teve um filho chamado Ló, e logo em seguida Harã acabou morrendo. Tera deixa Naor em Ur e sai com Abrão, com Ló, com Sarai, a esposa de Abrão, em direção a Canaã. Mas eles fazem uma parada em Harã e permanecem ali um tempo. Ali, o pai de Abraão, Tera, acaba morrendo. O que Abraão tem agora é apenas seu sobrinho Ló. É apenas um sobrinho. Ele não está mais em Ur. Não. O texto é claro. Todos os restantes, né, ou as pessoas restantes, acabam ficando em Ur. O único que está caminhando com Abraão é Ló. Quando Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, ele não está em Ur, ele está em Harã. Note bem, a terra dele não era Harã, a terra era Ur, mas Deus está dizendo para ele: se ele está ali naquele momento, aquela terra é a terra dele. Deus está dizendo para ele: ó, essa terra onde você está vivendo, ela é sua no momento, ela é o lugar que você está. Ele já saiu, é verdade, de Ur, seu destino era Canaã, mas seu pai parou em Harã, por motivo cujos quais eu desconheço, e acabou morrendo ali. E o que sobra para Abrão? Sobra Ló. Quando Deus diz: sai da sua terra e da tua parentela, a terra é Harã, e a parentela é Ló. Apenas um parente. E apenas uma solicitação de remoção que Abraão
me parece que tem dificuldade de fazer. Por quê? Porque Ló era órfão, provavelmente. Porque a terra cuja qual ele está agora não é Ur, não é um ambiente de Ló, talvez. Mas o grande problema é a orientação e a ordem que Deus está dando a Abraão. Deixa, está na hora de Ló sair de sua vida, porque só tinha ele, então não tinha outro. Note que é apenas uma coisa, e apenas uma pessoa, mas olha o estrago, o atraso, o prejuízo que desobedecer uma orientação do Altíssimo pode trazer para a trajetória de uma vida. Por que Abraão provavelmente tem medo, insegurança de deixar Ló para trás? Porque se ele deixa Ló, o argumento dele vai se solidificar em Eliezer, o Damasceno. Já que ele não pode ter filho, pelo menos que ele deixe sua herança para um sobrinho, que ele o adotou. Pelo menos é alguém de seu sangue. Me parece que Abraão está preso nisso. Na hora de remover Ló é muito doloroso. Por quê? Porque ele é a minha segurança no que diz respeito ao futuro. Se não for ele, como é que vai ser? Pois é. Às vezes quando Deus quer remover algumas coisas cujas quais somos apegados demais, sem ela não veríamos uma saída. O que eu vou fazer? Como é que vai ser? É a única coisa que eu tenho, é a única corda que eu tenho para me segurar. E Abraão leva Ló com ele. Ele não consegue se apartar de Ló. E eu confesso a vocês que fora a sensação de ver seu sobrinho enriquecer, Ló não traz mais nenhuma alegria para a vida e ministério de Abraão. Nenhuma. Se você for olhar a história, é só problema, é só dificuldade, é só adversidade. Até que chega um momento que Deus diz: Abraão, não tem mais como. E aí entra o verso, coloca o verso 13 por favor, desse texto. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o, verso 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte e para o sul, para o oriente e para o, vamos lá, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua, preste atenção, isso só acontece depois que Ló vai embora. Olha só, Abraão era rico, sim ou não? Sim. Foi a riqueza e a prosperidade que fez com que os poucos recursos da terra não fossem suficientes para sustentar os dois rebanhos. Há uma briga, um litígio entre os pastores de Ló. Então Abraão diz a Ló: escolhe para onde você vai, escolhe. Decida para onde você quer ir. Note que Abraão não está preocupado com a direção, ele está preocupado com a companhia. Enquanto Ló caminha para Sodoma e Gomorra, lembra o verso 13? O que tinha lá? Homens que viviam em grandes pecados. Abraão não. O caminho de Abraão era outro. A rota de Abraão era outra. Abraão estava disposto a andar com Deus. Era isso. Quando olhamos essa história, o que descobrimos? Que o pai da fé estava apegado e tinha dificuldade de se libertar de coisas, e aqui, de laços familiares. Entenda o que eu vou falar agora.
o corte do cordão umbilical, o rompimento da sua vida para com a sua família, para viver a sua própria história, precisa acontecer. É importante que você entenda isso. Existe uma nova fase para você, e você precisa estar pronto a retirar ou a permitir que isso aconteça. Se dependesse de Abraão, ele não tiraria. Mas a prosperidade dos dois foram tanta que a terra está dizendo para eles: vocês não têm como viver juntos. Então ele diz: então você vai embora. E o texto diz que assim que Ló sai da vida de Abraão, Deus disse: agora levanta os teus olhos e olha. Agora dá uma olhada. Agora não há limite. Finalmente eu posso fazer na sua vida tudo aquilo que eu sempre quis fazer. Só não conseguia fazer antes porque você ainda estava aprisionado. É importante, eu não sei qual é a prisão ou aquilo que precisa ser removido da sua vida. Eu sei que tem coisas, e principalmente quando o assunto são questões familiares, principalmente, é romper com uma mãe para dar um outro nível para o casamento. É romper com um filho para dar um outro nível para o casamento. Pare e pense. Muitas vezes nós precisamos, não é abandonar, não. Você vai ver o que Abraão ainda vai fazer mais à frente. Mas é importante que nós entendamos isso, que depois que Ló sai da vida de Abraão, as coisas tomam um rumo totalmente diferente. Então, por mais doloroso que seja, esteja pronto para viver essa remoção.